Boa tarde, crianças, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula hoje com a apostila de História, tá? A apostila laranjada, na página 110. Lá a gente vai estar trabalhando, então, questões sobre o trabalho de comunidade, né? Diferentes formas de trabalho e as atividades humanas mais pesadas, né? Aqueles serviços braçais. Então, transformações pelo trabalho. Acompanhe lá. O trabalho na comunidade. O trabalho das pessoas muitas vezes se relaciona com características das comunidades em que elas vivem. Daí vocês vão lá na página 157 destacar a imagem, tá? Dos trabalhadores e vão colar em cima de cada cenário ali a imagem que se adequa ali naquelas situações, certo? Após isso, vocês vão acompanhar a leitura ali na página 111. Diferentes trabalhos. Na cidade em que você mora, as pessoas exercem muitas atividades diferentes no dia a dia. Já vimos que as atividades ligadas à construção transformam os espaços, mas na verdade todas as atividades humanas causam impacto no espaço em que vivemos. Um escritório, por exemplo, precisa ser abastecido por energia elétrica para o uso de equipamentos eletrônicos e para conectar computadores à internet. A produção e a manutenção desse recurso transformam os espaços. As atividades domésticas, assim como outros tipos de atividades, também transformam e impactam a comunidade ao redor. Quando compramos mais do que precisamos, colaboramos para que os recursos naturais se esgotem mais rápidos. Além disso, o descarte incorreto de lixo e entulho pode causar inundações e trazer transtornos para todos, transformando de forma negativa o entorno onde vivemos. Lá na página 112, o trabalho cotidiano. Quando observamos a paisagem ao redor, é possível perceber que ela foi modificada pelas atividades e pelo trabalho realizado pelos seres humanos. Você já notou o trabalho do cotidiano e que ele transforma as nossas paisagens? Por exemplo, se a gente possui lá mora numa estrada de chão e chega um dia que mandam asfaltar aquele lugar. Então, através de um trabalho, né, foi possível que a paisagem se modificasse. Deixou de ser estrada de chão e passou a ter asfalto. Ali a gente pode observar na imagem, né, a pavimentação de rua em Porto Velho, localizada em Rondônia. Então, ali eles estavam fazendo asfalto, né, na estrada de chão para que todos possam transitar, né, com mais segurança. Ali embaixo a gente pode notar, né, os alimentos consumidos todos os dias são resultados do trabalho dos agricultores e de pessoas que são responsáveis pelo transporte e comércio de mercadorias. Então ali a gente vê na imagem, né, um trabalhador rural, né, irrigando manualmente uma plantação de hortaliças, né? Então ele estava cuidando da horta para poder vender esses produtos, né, para a população. Na página 113, por meio do trabalho, o professor e os alunos aprendem a ler, escrever, resolver operações matemáticas, compreender o funcionamento do nosso corpo e passam a conhecer diferentes lugares e culturas. Então, ali na imagem, a gente vê uma professora interagindo, né, com aula de música em uma escola ali com seus alunos. A energia elétrica que utilizamos é produzida com o trabalho de muitas pessoas e pode ter origens diferentes. Ela pode ser produzida em usinas hidrelétricas que usam a força das águas para gerar energia ou de parques eólicos que usam a força do vento, por exemplo. Então, ali uns trabalhadores, né, na imagem, em uma usina eólica, né,
localizada em Pernambuco. Então, eles estão trabalhando ali, né, para levar energia para as pessoas. Tudo que existe ao nosso redor é resultado do trabalho de alguém, e as atividades que esses profissionais desempenham são importantes para todas as comunidades. Então, tudo que acontece, né, são feitas por determinadas pessoas, né? A sociedade precisa disso. Lá na página 114, as atividades humanas no passado. As atividades humanas sempre provocaram mudanças nas paisagens e transformaram os lugares, seja na cidade ou no campo. No Brasil, por exemplo, a construção de ruas e o calçamento de vias públicas nas grandes cidades já modificavam a paisagem em 1824, como podemos ver na imagem, né, retratada no Rio de Janeiro, que é uma imagem de trabalhadores, né, que estão ali fazendo serviço braçal, né? Mas as mudanças não ocorreram somente nas cidades, no campo também, né? Houve diversas transformações. Por exemplo, as florestas elas foram derrubadas, né, para dar lugar às plantações, né, a gerar café, produtos, né, que naquele momento era a base da economia ali no local, né? Hoje a gente sabe, né, que se a gente for lá cortar uma árvore ou desmatar um pedaço da Amazônia, isso vai causar grandes impactos para o nosso meio ambiente, né? Não pode. Encontramos também outro exemplo de como o trabalho pode transformar a paisagem do local. Por exemplo, em Minas Gerais, durante o século XVII, muitas pessoas foram pela região das atuais cidades de Ouro Preto e Diamantina para trabalhar na mineração, né? Através dos minérios, né? Trabalhar lá para conseguir tirar ouro dos lugares, né? O trabalho desses garimpeiros, então, é muito importante, né? Para vender o ouro que eles encontram nessas minas, né? E construir diversas estradas de porto. A principal dela, né? Que é chamada lá, é Caminho do Ouro, que ligava essas regiões entre Minas Gerais e Porto de Paraty, lá no interior do Rio de Janeiro, e passava por várias cidades no caminho. Então, o Caminho do Ouro foi construído tendo como referência as trilhas abertas pelos indígenas guaianazes e muitos anos depois foi novamente transformada, dando origem à Estrada Real, né? Então, todas essas coisas modificam as paisagens, né? Além de construir para o surgimento de cidades e a criação de estradas, o trabalho de exploração e comercialização do ouro proporcionou o desenvolvimento de várias profissões, especialmente aquela ligada ao comércio. Então, eles vendiam, né? E era uma corrente, precisavam de várias pessoas para fazer esse trabalho. Lá na página 116. Vocês vão fazer lá numa folha sulfite ou no caderno de história a imagem que retrata uma atividade de trabalho desenvolvida na comunidade em que você vive. Por exemplo, agricultura. É uma forma, tá? E depois vocês vão responder a letra A, a letra B, a letra C no caderno, tá? De história. Que atividade é essa? Qual a importância dessa atividade e como essa atividade modifica a sua comunidade, tá? Aí, número 2. Preencha o quadro com as respostas às perguntas sobre cada profissão citada. Por exemplo, enfermeiro, o que faz e onde trabalha? Como que transforma e impacta positivamente a comunidade? Como pode impactar negativamente a comunidade? E fazer igualmente todas as profissões, o pedreiro e o cozinheiro. Aí, no número 3, observe as imagens e responda as questões a seguir. Observe ali, ônibus de tração de animal e trólebus, né? Aí vocês vão realizar. As duas imagens mostram transportes antigos, mas ainda possíveis de serem encontrados. Para que eles são utilizados? Aí vocês vão colocar ali embaixo, né? Para transportar pessoas, né? Então, vocês vão colocar isso. Quais as diferenças e semelhanças que você observa entre esses veículos, né? Coloca lá.
Essas são as atividades de hoje daí, tá? Pra não ficar muita coisa em história. Agora a prof vai passar outra atividade no próximo vídeo de português, tá?